Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 11 minutos. De acordo com pesquisas científicas, o período da primeira infância é decisivo para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional. O que vivemos nessa fase, que vai desde a gestação até os 6 anos, vai impactar em toda a nossa vida, na construção do indivíduo e da sua personalidade. Pela importância, muitas mães e pais ficam tensos e preocupados sobre o que é melhor fazer, durante esse período. E para tirar as nossas dúvidas, já está aqui no estúdio a endocrinologista pediátrica Luísa Ribeiro. Luísa, bom dia para você, é um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Roberta, bom dia, Mari, um prazer estar aqui falando com vocês sobre os mitos, dessa primeira infância. Com certeza, porque a maternidade, a paternidade, ela vem com muitas pressões, seja interna, seja da sociedade, então vamos tentar aí acalmar, como o Arthur disse, o coração dos papais e das mamães, e entender que esse período ele é muito importante mesmo, mas que ele pode ser também vivido de uma maneira mais leve, para ambos aí os lados. E para a gente entender, a primeira infância, ela então vai da gestação até os 6 anos de idade, mas existem aí 2 grupos, ela é dividida em 2 fases. Conta então um pouco mais para a gente sobre essa divisão e por que ela é importante. Então, a primeira fase vai até os 3 anos de idade e inclui o período de vida intrauterina. Esse período é de um desenvolvimento muito intenso da criança, tanto físico quanto emocional. Então, tudo o que vai acontecer durante esse período vai impactar lá na vida adulta. Já dos 4 aos 6 anos, a criança adquire mais autonomia. Ela já tem condições de desenvolver algumas atividades sozinha, já tem mais independência. Então, depois que ela se descobre e descobre o outro, ela começa a conhecer o mundo ao seu redor. Por isso que tem essa divisão. Então vamos começar lá do começo, Porque, como você mesma disse, já começa lá dentro da barriga, Então, nesse período da gestação, muita coisa acontece. Então, existem hábitos que os pais podem adotar logo na gestação para estimular o desenvolvimento do bebê? Sim, desde a 25ª semana de gestação, a criança já é capaz de ouvir e interagir com o mundo externo. Então, se os pais têm o hábito de ler um livro para essa criança, contar uma história, conversar com essa criança, colocar uma música para essa criança ouvir, isso ajuda a desenvolver tanto laços afetivos como também a criar memórias, Então, depois que a criança nasce, num momento de estresse, você colocar aquela música que ela costumava ouvir ou contar uma historinha que ela já tinha o costume de escutar, isso vai ajudar a acalmar a criança. E é bom que essa interação ela pode vir, então, por parte do pai também, Porque muitas das vezes a gente acha que é por a criança estar na barriga da mãe, a mãe que vai ter essa interação direta, mas não, o pai ele deve participar também, dessa interação. Com certeza, tanto o pai quanto a mãe, quanto as outras pessoas também que fazem parte do convívio. E aí a criança nasce e vem a dúvida, da amamentação, que cada dia a gente vê uma regra diferente sendo imposta aí às mães e realmente isso causa muita pressão, Então a gente está vendo aí uma luta pela amamentação que tem que ter, mas às vezes é muita pressão. E aí eu queria saber então um pouco mais se existe mesmo uma regra, o que a pediatria ela orienta aí para essa mãe? Não existe uma regra, A gente não limita o tempo entre as mamadas e o tempo que essa criança deve permanecer no seio, Quem vai determinar isso é o próprio bebê. É ele que vai dizer quanto tempo essa mamada deve durar e qual vai ser a frequência. E é muito importante a gente falar sobre isso porque nos primeiros meses de vida a criança mama muito e com muita frequência. Então a mãe acaba ouvindo, seu leite está fraco, ou você não está produzindo leite direito, o bebê está ficando com fome, e não é bem assim, isso faz parte do desenvolvimento natural. Então, você tem uma ideia, quando o bebê nasce, o estômago dele é do tamanho de uma cereja, e depois, com 1 semana de vida, está do tamanho de uma ameixa. E com 1 mês de vida é do tamanho de um ovo. Então, assim, é muito pequeno, esvazia muito rápido. Então, realmente, o bebê vai sentir fome mais cedo. E é importante a gente respeitar, para que o bebê aprenda os seus limites de fome e saciedade, para que isso venha evitar os problemas de obesidade no futuro, E a gente sabe, que o leite materno... meu anel até saiu, gente. O leite materno, ele é o alimento mais completo que uma criança pode consumir, mas em alguns casos pode acabar sendo necessário substituir ou complementar com as famosas fórmulas, Mas e aí? Em que casos isso é indicado? A fórmula realmente substitui o leite? É em último caso? Como que é?
Então, a fórmula, ela nunca vai ser superior ao leite materno, né? Mas realmente existem alguns casos em que a mãe não pode amamentar. A fórmula, na verdade, é o leite de vaca ou o leite de cabra modificado, né? Acrescenta alguns nutrientes e tira outros nutrientes, tendo como base o leite materno. Então, quando a mãe não pode amamentar, a gente lança a mão da fórmula. Mas sempre a gente vai preferir, quando a mãe pode, né, pelo leite materno. E outro assunto aí que divide opiniões é a cama compartilhada, né? O bebê dormir na mesma cama que os pais. Isso é indicado? Até quando, né? Então, qual que é a orientação pediátrica para essa cama compartilhada? Então, esse assunto é bem polêmico, né? Alguns pais acham que isso facilita a amamentação e que é seguro, né? A última atualização da Associação Americana de Pediatria condena esse tipo de prática por conta do risco de sufocamento, de acidentes e até mesmo de morte, né, do bebê. Mas acho que essa conduta deve ser individualizada, né, junto com o pediatra, com a família. Então, o que é consenso é que o bebê, nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros meses de vida, né, deve dormir no quarto, no mesmo ambiente com os pais, né. Uma forma de tornar isso seguro talvez seja o bebê, a cama acoplada, né, a cama dos pais, né, que seria a cama de cabeceira. Dessa forma, o bebê fica dormindo sozinho, perto dos pais e com segurança. Às vezes a gente tem que também, né, ver que hoje em dia existem essas alternativas, né, e que analisar, como você disse, e individualizar o caso, mas é realmente um tema que a gente vê que está sendo debatido e que está sendo, né, conversado aí, as autoridades médicas têm falado sobre esse assunto, então fica até a indicação para o pessoal de casa que quiser entender mais, talvez pesquisar, entender e ver quais que foram exatamente aí as diretrizes que foram passadas para ver, realmente faz sentido ou, eu não vejo, né? É importante conversar com o pediatra, pesar os benefícios e os malefícios, né? E decidir junto com ele se a prática deve ser indicada ou não. E tem alguns casos de bebês, por exemplo, prematuros, bebês que nasceram com baixo peso, ou então se um dos responsáveis faz uso de bebida alcoólica, de remédio para dormir, de tabaco. Então, nesses casos, realmente a gente não indica a cama compartilhada. Mas aí a criança vai crescendo, chega a hora da fatídica introdução alimentar, né? Até quando que a alimentação deve ser exclusiva e como que faz para começar a inserir ali os primeiros alimentos na rotina da criança? Então, esse momento é um momento de muita expectativa dos pais, né? O aleitamento materno deve ser exclusivo pelo menos até os 6 meses de vida. É importante que, além de ter alcançado 6 meses, o bebê tenha também alcançado os sinais de prontidão, que é quando o bebê consegue ficar sentado sozinho, consegue sustentar a cabeça e o tronco, ele tem curiosidade sobre os alimentos. Então, se o bebê já tiver mais de 6 meses de vida e já tiver atingido esses marcos, a gente pode começar a introdução alimentar. É importante que as frutas sejam oferecidas in natura, né? Evitar os sucos de fruta nesse primeiro ano de vida, porque ele concentra muito o açúcar da fruta, né? A papa deve ser oferecida na forma de amassada, né, com um garfo e de forma separada, né? Nunca bater ou misturar os alimentos. Então, oferecer o cereal e o tubérculo, as leguminosas, as hortaliças e a proteína animal de forma separada, né, para que o bebê consiga conhecer o sabor real de cada alimento. E essa introdução alimentar ela é muito importante, porque a gente está falando aqui de desenvolvimento. E quando essa criança ela tem essa novidade, ela está desenvolvendo o olfato, o tato, né? Então, assim, são várias coisas ali que estão sendo realmente, assim, trabalhadas nessa hora da alimentação, né? Exatamente. É importante a gente deixar a criança ter o contato com o alimento. Então, deixar que ela pegue o alimento, que ela leve até a boca, que ela sinta o cheiro, né? E não só colocar na colher e oferecer de forma passiva, né? Deixar que a criança também participe ali daquele momento e faça bagunça. Exatamente, isso é isso que eu falo, sem medo da bagunça, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ela tá fazendo muita bagunça, deixa eu dar. Mas a bagunça faz parte, não só na hora da alimentação, mas em outros momentos também da vida da criança. E aí depois a bagunça limpa, né, gente? O que é importante é realmente deixar a criança ali, tirar o maior proveito possível daquele momento. E aí a gente vai entrar agora em um outro assunto que é polêmico, a chupeta. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que conta histórias aí que chupou chupeta até sei lá que idade. Eu, por exemplo, nunca gostei, então não chupei chupeta. Mas, afinal,
Qual que é a indicação pediátrica? Existem malefícios e benefícios? Até que idade a criança pode usar? Se existe isso, como que é? Então, a criança, ela que está amamentando ao peito, ela pode ter uma confusão de bicos, né? Porque os músculos que são estimulados com a sucção ao seio materno e os músculos que são estimulados com a sucção da chupeta acabam sendo músculos diferentes. Então, quando a criança vai sugar o seio, ela tem mais dificuldade de sugar. E a produção do leite, ela é estimulada pela sucção ao seio materno. Então, acaba que a mãe vai produzir menos leite e isso pode levar ao desmame precoce. Sem contar que por conta dessa diferença de musculatura que é ativada, a gente pode ter também problemas na fala, problemas de linguagem, problemas de mastigação, prejuízo no alinhamento dos dentes, né? E a chupeta também favorece o aparecimento de otites, que são as infecções de ouvido, porque ela estimula o acúmulo de secreção nos ouvidos. Então, esses seriam os malefícios, né, da chupeta. Existe uma série de profissionais que são a favor do uso da chupeta porque ela preveniria a morte súbita do lactente, que é quando um bebê saudável morre durante o sono sem nenhuma causa médica aparente. Então, esse seria o principal benefício da chupeta. Mas é importante, né, individualizar, né, que o médico, o pediatra, converse com a família sobre os benefícios e os malefícios do uso da chupeta e, se escolher utilizar, que seja limitado ao primeiro ano de vida. Essa individualização ela é importantíssima, porque às vezes a gente vê na internet várias regrinhas e a gente vai seguir, só que no nosso caso é diferente, a gente está falando de ser humano, então cada um tem as suas particularidades mesmo. Então fica aí também a orientação para o pessoal de casa, né? Realmente procurar aí essa ajuda, essa parte técnica da coisa, né? Exatamente, a gente está conversando aqui hoje para dar uma aliviada talvez um pouco nessas dúvidas, um direcionamento, mas o recomendado mesmo é sentar e ter essa conversa toda que a gente está tendo aqui com o pediatra da criança, especificamente para aquela criança, para aquele bebê, né? Realmente para direcionar né, os pais também, a criança é cada um, os pais também são diferentes, então tem todas as particularidades que precisam ser respeitadas e a gente vai continuar falando sobre esse assunto e caminhando aí cronologicamente na medida que a criança vai crescendo no nosso próximo bloco. Então, você aí de casa, se tem alguma dúvida, né, alguma pergunta sobre esse tema, tem esse tempinho agora para você enviar a sua participação que está no nosso WhatsApp, que está aqui na tela para você. Não sai daí que a gente já volta. Neste sábado, a Prefeitura de Contagem vai realizar testes para diagnósticos de hepatite B e C na população da cidade. A equipe da Secretaria de Saúde vai estar entre 10 da manhã e 6 da tarde no Shopping Contagem fazendo os testes. Para mais detalhes sobre como participar, é só acessar o portal da Prefeitura que aparece aí na sua tela. Já estamos de volta com Manhã Diversa e hoje aqui no estúdio nós estamos conversando sobre a primeira infância. Como esse período é tão importante para o desenvolvimento de cada pessoa. E a nossa convidada aqui é a endocrinologista pediatra, doutora Luísa Ribeiro. Então vamos continuar aí conversando sobre esse assunto, tirando algumas dúvidas que devem com certeza surgir com quase todo mundo, né? Sobre essa fase que é tão importante para as crianças. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer estar aqui com você. Então vamos continuar seguindo aí, né, a nossa ordem cronológica, né? Porque aí vai chegando o momento que a criança começa a andar, que é uma alegria muito grande, né? Um momento super de muita alegria, mas ao mesmo tempo é um novo mundo que se abre para aquela criança. Então é preciso ter muitos cuidados. Então quais são as dicas que você dá então para os pais que estão vivenciando aí os primeiros passos do filho? E eu ainda acrescento uma pergunta em relação ao andador, que ele é outro item polêmico, né? O andador, ele é um item dispensável, né, e muito perigoso. Pelo contrário, alguns pais acreditam que o andador ele vai ajudar a criança a andar mais cedo e é exatamente o contrário. Crianças que fazem uso do andador, mesmo que com uma diferença pequena, elas apresentam um atraso, tanto no engatinhar como no ficar de pé e também no andar, né? Sem contar que ele é muito perigoso, né? Cada 3 crianças que utilizam o andador, uma sofre algum tipo de trauma. E
33% desses traumas são graves, né? Então pode ter acidentes perigosos, como por exemplo queimaduras, afogamentos, quedas da escada, né? E 70% desses casos de acidente tinha um adulto supervisionando. Então é uma coisa muito rápida que nem sempre o adulto consegue intervir. Uma dica que eu dou para os pais é que não tente acelerar esse processo, né? É um processo natural que precisa que uma etapa anterior esteja consolidada para que outra venha acontecer. Então, deixe a criança engatinhar no tempo certo, ficar de pé no tempo certo, que naturalmente ela vai andar. E outra questão também é a fala, né? A gente está falando aí dos momentos alegres para os pais. Realmente, quando a criança fala a primeira palavra, é aquela alegria. Então, também tem muitas regrinhas que as pessoas acham que deve seguir. A criança deve falar até X, né, meses ou idade. Existe realmente uma orientação? A partir de quanto tempo, se a criança não falou, os pais devem acender talvez um sinal de alerta e procurar talvez uma ajuda? Por volta dos 12 meses de idade, né, do primeiro ano de vida, a criança já está falando algumas palavrinhas com sentido, tipo mamã, papá. E por volta dos 2 anos, ela já fala de 50 a 100 palavras. Então, se com 18 meses, 1 ano e meio, né, a criança não começou ainda a falar, não está falando nada, ou se com 2 anos ela fala pouquinhas palavras, é importante que o pai converse com o seu pediatra, acenda o sinal de alerta, né, para que às vezes seja necessária alguma intervenção. E aí a criança cresce mais um pouquinho e chega a hora de levar para a creche ou para a escola. E esse primeiro momento longe da família, ele é um momento que pode ser desafiador, tanto para a criança quanto para os pais. Então, o que fazer para tornar esse momento aí um pouco mais fácil? Então, às vezes os pais criam uma expectativa, né, de que a criança vai sentir falta deles e a criança se sente super bem nesse momento, né, e aí os pais acabam sentindo tristeza, como que ele ficou bem, né, longe de mim. Então é um momento importante para os dois. Se a criança for muito pequena, o ideal é que você leve algum objeto de casa que faça ela se sentir mais confortável, por exemplo, uma naninha, né. Se a criança já for maior, converse com ela, explique que a escola vai ser um lugar legal, com muitas brincadeiras, com novos amigos. Leve essa criança para poder comprar o material escolar, para conhecer a escola antes de começar o período letivo. E façam um processo de adaptação, né? Deixe a criança lá pouco tempo no início, para que ela vá se adaptando a ficar longe dos pais e consiga ficar um tempo maior longe deles. E é muito importante ter paciência, né? Porque às vezes o nosso tempo é diferente do tempo da criança. E entre os 3 e 5 anos começa aí a fase dos porquês, né? A criança está ali no auge, talvez, da curiosidade. Mãe, por que isso? Por que aquilo? Por quê? E aí às vezes o pai não sabe nem responder o que a criança está perguntando. E tem também aqueles temas que são meio tabus, que o pai fica, será que eu explico até onde? Existe aí alguma dica que você pode dar para esses pais, para essas mães? É melhor responder com honestidade, tentar, né, ter paciência e mostrar para a criança realmente o sentido das coisas? Ou alguns temas tem que ter um pouco mais de cuidado? Como que fica isso? Então, é importante, muito importante, ter paciência, né? Porque às vezes uma pergunta vem seguida de várias. E é importante não tentar dar respostas muito complexas ou aprofundadas sobre um determinado assunto. Às vezes a resposta mais simples e na linguagem da criança é o que ela quer. Ou às vezes ela nem quer a resposta certa para aquilo, ela só quer um pouco de atenção. Então, tenha paciência, respeite, estimule que o seu filho tenha dúvidas, porque isso faz parte do processo natural de desenvolvimento da criança. E aí, o final da primeira infância, ela também coincide com a fase de alfabetização para muitas crianças, né? O período ali que a criança começa a aprender a ler, começa a aprender a escrever. De que forma, então, que os pais podem contribuir para esse momento com tanto aprendizado, não só nessa fase, né? Mas talvez em qualquer momento, né? De que forma que os pais podem contribuir e auxiliar nesse momento? Então, é importante que a criança adquira o hábito da leitura desde cedo. Então, desde o primeiro ano de vida, você já pode ler para o seu filho, contar uma historinha, dar o exemplo, né? Ter livros e revistas dentro de casa, ler esses livros, essa revista para o seu filho. Você pode também fazer brincadeiras, por exemplo, que ele leia rótulos, né, das embalagens, que ele crie listas do supermercado para vocês irem fazer compras juntos.
O importante também é ter paciência nesse período, né? Entender que é uma fase, dê muito apoio e estimule o seu filho. E uma outra, porque a educação, ela vai além do aprender a ler e escrever, né? E um tema que, infelizmente, ainda é muito tabu para muita gente é a educação sexual, né? Que vai muito além do que aquilo que a gente acha que é quando fala nesse tema. Tem mais a ver com a criança entender os limites, entender o próprio corpo. A partir de que idade, então, os pais podem começar a introduzir esses temas para que a criança realmente, né, comece a entender esses limites que são tão importantes? Então, acho que não existe uma idade limite, né? É importante desde cedo você estar falando com seus filhos, né? Com seu filho, dando o nome certo aos órgãos, né? Para que ele entenda que quem pode, né, ver é só você, quem é da família ou o médico, né? É importante estar desde cedo falando sobre isso com seu filho de uma forma simples e com uma linguagem que ele entenda. Estamos aí no mundo tecnológico e as crianças já estão crescendo aí desde o início, já com a tela fazendo parte da vida delas. Existe aí alguma orientação a partir de quantos anos, talvez também regular o tempo, né? Como que isso pode influenciar, a gente está falando aqui de desenvolvimento, como que isso pode influenciar talvez o desenvolvimento da visão dessa criança? Então, assim, quais são as orientações? Então, a tela a gente sabe hoje em dia que ela é muito prejudicial para as crianças, né? Ela pode causar atraso da fala, atraso da linguagem, pode causar déficit de memória, de atenção, além de provocar danos irreversíveis na retina do bebê e também prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, antes dos 2 anos de idade, é 0 tela, né? Dos 2 aos 5 anos, o recomendado é 1 hora de tela por dia e sob supervisão de algum adulto. São dicas aí super importantes, porque, como a gente disse, né? Essa fase aí da primeira infância é crucial. Existem várias coisinhas aí para prestar atenção que faz com que realmente os pais, familiares ali que têm uma nova criança chegando ou que já tem, né, uma criança na família fiquem preocupados. Tem muita coisa que divide opiniões, como a gente falou, né? Alguns temas que a opinião que se tinha antigamente, hoje em dia já se sabe que não é bem assim, como a questão do andador, a questão da chupeta, até várias questões sobre a amamentação, né, que existem. Aí as pessoas estão sempre em volta dando opinião para esses pais de como criar, né, a criança. Então a gente reforça aqui, então, a instrução para os pais e para os responsáveis de realmente individualizar essas dicas e procurar realmente a instrução do profissional, né? Isso. O recado que fica é que os pais devem ter paciência, dar muito colo, dar muita atenção, discutir com o seu pediatra qual que é a melhor conduta, porque não existe uma regra, né? Isso deve ser individualizado de acordo com a família e não crie muita expectativa sobre aquilo, né? Às vezes você tenha certeza, né, de que você está fazendo o seu melhor na criação do seu filho. A regra é o afeto. Exatamente. Então fica aí e também essa orientação médica. Queria agradecer demais a sua participação, Luísa. Realmente foi um prazer, porque esses primeiros anos, principalmente até essa primeira fase, né, até os 3 anos, muitas pessoas têm dúvida, existe muita cobrança, então acho que hoje a gente conseguiu um pouco fazer com que os papais e as mamães aí respirem, vai passar essa fase, vai passar, e você está dando o seu melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a vocês. Foi ótimo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Manhã Diversa para você. Não sai daí. Durante a primeira semana de agosto, acontece o Festival Mulheres ao Volante em Juiz de Fora. O evento vai contar com mostra de filmes, debates e oficinas de poesia, skate, pandeiro e marketing digital. As inscrições das oficinas são gratuitas e terminam nesta segunda-feira. Para se inscrever, as interessadas devem acessar o site www.festivalmulheresalvolante.com.br e preencher o formulário.